Na madrugada de 19 de outubro de 2025, sob a névoa espessa que cobria o bairro Imperial em São Paulo, Helena Costa, com 22 anos de idade, garçonete noturna fluente em 5 idiomas, congelou ao reconhecer o mandarim sussurrado entre guardas de elite do reino vampírico. Seus dedos agarraram o mármore frio enquanto decifrava as palavras mortais. Um complô para assassinar o rei Mateus ao entrar na limusine após o banquete real. O ar estava carregado com perfume de metal e sangue antigo, o chão de mármore gelado contra seus joelhos quando ela caiu, e o silêncio do grande salão foi cortado apenas pelo tilintar de taças de cristal. Em um ato de coragem impensável, ela recorreu à única linguagem que sabia ser privada naquela corte. Seus dedos formaram sinais desesperados para o pequeno príncipe mudo, o único que poderia alertar seu pai sem ser detectado pelos conspiradores. Esta é a história de como uma língua silenciosa se tornou a salvação de um reino ancestral à beira do colapso. Inscreva-se agora para descobrir como as mãos de uma humana comum salvaram uma dinastia de séculos e transformaram 2 mundos para sempre. As taças de cristal capturavam a luz das velas como estrelas congeladas. As mãos de Helena tremiam enquanto ela equilibrava a bandeja de prata, serpenteando entre lordes em capas de veludo e damas pingando joias. 3 meses trabalhando no palácio, e ela ainda não estava acostumada com o peso dos olhos vampiros, seguindo cada movimento seu. Mais vinho para Lord Cassius, sibilou a chefe dos criados, empurrando-a em direção à mesa principal. O coração de Helena martelava. A mesa principal, onde o rei sentava. Ela havia visto o rei Mateus apenas de longe, uma figura esculpida em mármore e sombras, com olhos que podiam congelar o sangue em suas veias. Esta noite ele vestia armadura negra mesmo no jantar, como se esperasse a guerra estourar entre os pratos de sopa e sobremesa. Mas não era o rei que a fez pausar, era o menino pequeno sentado ao lado dele. O príncipe Arthur não podia ter mais de 7 anos. Enquanto nobres riam e brindavam ao redor dele, a criança permanecia perfeitamente imóvel, encarando seu prato intocado. Seu cabelo escuro caía sobre bochechas pálidas, e suas pequenas mãos descansavam em seu colo como pássaros feridos. Ninguém falava com ele. Ninguém sequer olhava para ele. Helena se aproximou da mesa, seus passos silenciosos no chão de mármore. Ela alcançou a taça vazia do rei, seus movimentos cuidadosos e ensaiados. Não faça contato visual. Não fale a menos que falem com você. Não. Ela congelou, seu corpo inteiro ficando rígido quando captou fragmentos de uma conversa próxima. 2 guardas de elite, reconhecíveis pelos distintivos prateados em suas lapelas negras, conversavam discretamente em um idioma que não deveria fazer sentido para ela. Mandarim. Helena havia estudado 5 idiomas enquanto trabalhava em restaurantes internacionais, antes de conseguir este emprego. Mandarim era o que ela falava com os chefes do restaurante chinês onde trabalhou por 2 anos. Limusine preparada para depois do banquete, um guarda murmurou para o outro em mandarim perfeito. Quando ele entrar, o dispositivo será acionado. Ninguém sobreviverá. E o menino? Perguntou o outro guarda, seus olhos passando rapidamente pelo príncipe silencioso. Não estará no carro. Ele será tratado, separadamente. O sangue de Helena gelou em suas veias. Eles estavam planejando assassinar o rei Mateus. E depois? O que fariam com o príncipe? Um criado passando apressado bateu em seu cotovelo. O tempo desacelerou. A bandeja inclinou. 3 taças de cristal deslizaram em direção à borda, girando pelo ar em uma cascata de prata e vidro. Elas se espatifaram na mesa diretamente na frente do príncipe Arthur. Vinho tinto explodindo pelo tecido branco da mesa como sangue fresco. O salão inteiro ficou em silêncio. 500 conversas morreram no meio da frase. Garfos congelaram no caminho até as bocas. Até os músicos no canto pararam de tocar. A nota final pairando no ar como uma respiração contida. Os joelhos de Helena bateram no chão. Perdoe-me, Vossa Majestade, eu... Mas seus olhos encontraram o príncipe primeiro. Vinho havia respingado em sua manga. Um caco de cristal repousava a centímetros de sua mão. No entanto, o menino não recuou, não gritou,
Ele simplesmente encarou a bagunça com olhos escuros arregalados, seu pequeno corpo rígido de medo que ele não podia expressar. Os guardas conspiradores voltaram suas atenções para a comoção, seus olhos repentinamente fixos nela. Helena percebeu que tinha apenas segundos antes que o momento passasse, antes que perdesse sua única chance de alertar alguém. Sem pensar, as mãos de Helena se moveram em direção ao príncipe. Perigo! Ela sinalizou rapidamente, instintivamente, do mesmo jeito que sinalizava para seu irmãozinho surdo lá na aldeia, antes que a febre o levasse. Guardas. Carro. Morte. Seus dedos formaram as formas simples, mas urgentes. O gesto para perigo, o sinal para pai, a expressão de urgência absoluta. A cabeça do príncipe Arthur se ergueu abruptamente. Seus olhos encontraram os dela. Verdadeiramente, os encontraram pela primeira vez. Eles eram da cor da meia-noite, enormes em seu rosto pequeno, e de repente, cheios de algo que parecia relâmpago preso em uma garrafa. As mãos do príncipe voaram de seu colo. Você sabe sinalizar. Como? Ele sinalizou de volta, seus movimentos bruscos de excitação. Seu pai, Helena sinalizou urgentemente, sentindo os olhares dos guardas queimando em suas costas. Perigo no carro, morte planejada, guardas falando chinês. Suas pequenas mãos tremiam enquanto formavam as palavras, movendo-se tão rápido que ficavam borradas. Silêncio. A voz do rei cortou o salão como uma lâmina através da seda. Todas as cabeças se viraram. Todas as colunas se endireitaram. Helena sentiu a palavra envolver sua garganta como um laço. O rei Mateus se levantou de seu trono, desdobrando-se em sua altura total. Ele era alto, impossivelmente alto, com ombros que bloqueavam a luz das velas atrás dele. Sua coroa pesava em sua testa, metal escuro cravejado com rubis vermelho sangue. Ele não estava olhando para Helena, ele estava olhando para seu filho. As mãos do príncipe Arthur congelaram no meio de um sinal. Os olhos do menino saltaram de Helena para seu pai, então para os guardas, transmitindo um tipo de urgência que ninguém além de Helena podia compreender. O olhar do rei mudou para Helena. Ela não conseguia respirar, não conseguia se mover. Seus olhos eram da cor de tempestades de inverno e igualmente frios. Você, ele disse baixinho. Levante-se. As pernas de Helena mal a sustentavam enquanto ela se levantava diante do salão. Nobres sussurravam atrás de mãos ornadas com joias. Ela captou fragmentos de suas palavras. Sinalizou para o príncipe. Nunca ouvi responder a ninguém. Apenas uma criada humana, como ela ousa. O rei Mateus desceu da plataforma cada passo deliberado. A multidão se abriu diante dele como água diante da proa de um navio. Ele parou a 3 passos de Helena, perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios prateados em seu cabelo escuro, as cicatrizes fracas em seus nós dos dedos que falavam de velhas batalhas. Onde você aprendeu isso? Sua voz era baixa, mas carregava pelo salão silencioso como trovão. Em minha vila, Vossa Majestade. A voz de Helena falhou. Meu irmão nasceu surdo. Aprendi a falar com minhas mãos para que ele não ficasse sozinho. A expressão do rei não mudou. Seu irmão? Onde ele está agora? Morto, senhor. Há 5 anos. Algo tremulou pelo rosto do rei, rápido demais para nomear. Ele olhou de volta para o príncipe Arthur, cujos olhos nunca haviam deixado o rosto de Helena. De repente, o pequeno príncipe começou a sinalizar furiosamente, seus dedos voando em um ritmo tão rápido que até mesmo Helena teve dificuldade em acompanhar. Pai, perigo. Ela disse que os guardas estão falando em língua estranha. Planejam morte, no carro. Não entre no carro depois do jantar. Por um momento, o rosto do rei mostrou apenas confusão. Então ele olhou de seu filho para os guardas próximos à parede, os mesmos que Helena havia ouvido. Algo perigoso flamejou em seus olhos. Descobrimos o nome e o posto desta mulher, o rei disse ao salão, sua voz perfeitamente controlada, embora Helena pudesse ver a tensão repentina em seus ombros. Trazidas para meus aposentos agora. Um dos guardas que falava mandarim deu um passo à frente. Vossa Majestade, talvez seja melhor se eu escoltar... Você não, o rei cortou seus olhos como gelo.
Lord Vitório a escoltará. Você e seu parceiro permanecerão aqui. Um nobre idoso de cabelos brancos e costas retas se aproximou e fez uma reverência ao rei. Vossa Majestade, leve-a para meu estudo privado, Mateus ordenou, e coloque 2 de meus guardas pessoais na porta. Apenas os que estavam comigo esta manhã. O salão fervilhava com confusão e fofocas, enquanto Helena era guiada para fora do salão por Lord Vitório. Ela conseguiu lançar um último olhar para o príncipe, cujos olhos estavam arregalados e assustados, mas também intensamente focados. Suas pequenas mãos fizeram um último sinal furtivo. Cuidado! O estúdio privado do rei cheirava a couro velho e segredos ainda mais velhos. Sombras se reuniam nos cantos apesar do fogo queimando na lareira, como se até a luz soubesse que era melhor não avançar muito no domínio de Mateus. Helena ficou parada nervosamente no centro do aposento. Do lado de fora, ela podia ouvir as vozes baixas dos guardas pessoais do rei, diferentes dos que haviam planejado seu assassinato. A tensão apertava seu peito. E se o rei não acreditasse nela? E se ela tivesse entendido errado? E se? A porta se abriu abruptamente. O rei Mateus entrou, ainda em sua armadura cerimonial, mas agora com uma espada visível em seu quadril. Seus olhos varreram o cômodo, verificando cada canto, antes de se fixarem em Helena. Sente-se, ele disse, indicando uma cadeira. Helena obedeceu, suas mãos tremendo em seu colo. Mateus ficou de pé, alto e sombrio contra a lareira. Repita exatamente o que você disse ao meu filho. A garganta de Helena estava seca. Eu ouvi 2 guardas conversando em mandarim, Vossa Majestade. Eles falavam sobre uma limusine preparada para depois do banquete. Disseram que quando você entrasse, um dispositivo seria acionado e ninguém sobreviveria. Como você entende mandarim? Trabalhei em um restaurante chinês por 2 anos, antes de vir para o palácio. Aprendi com os chefes. O rei a estudou, seus olhos penetrantes. E a língua de sinais? Meu irmão mais novo era surdo. Aprendi para me comunicar com ele. E meu filho? Sua voz falhou brevemente. Como você sabia que ele entenderia? Helena hesitou. Eu não sabia, Vossa Majestade. Foi instinto. Vi que ele era diferente, silencioso. Pensei que talvez ele fosse como meu irmão. Mateus se aproximou da janela, olhando para a noite. Arthur não é surdo. Ele pode ouvir perfeitamente, mas ele nunca falou, nem uma palavra desde que sua mãe morreu quando ele tinha 2 anos. Ele se virou para encará-la. Ninguém no palácio sabe língua de sinais, nem mesmo eu. Ele tem um tutor que vem diariamente, mas não é o mesmo que ter alguém que realmente... Entende? Helena completou suavemente. Sim. O rei parecia quase vulnerável por um momento, antes que sua expressão se endurecesse novamente. Estes guardas, você poderia identificá-los? Sim, Vossa Majestade. Eles tinham distintivos prateados em suas lapelas. Um era alto, com uma cicatriz no queixo. O outro tinha olhos verdes, incomuns para alguém falando mandarim tão fluentemente. Caçadores, o rei murmurou, quase para si mesmo. Disfarçados como guardas. Devem ter se infiltrado durante as preparações para o banquete. Ele se virou para ela. Você acabou de salvar minha vida humana e, potencialmente, a vida do meu filho também. Helena sentiu um alívio momentâneo, seguido por uma nova onda de tensão. O quê? O que acontece agora? Agora, um sorriso frio tocou os lábios do rei. Agora eu lido com os traidores em meu meio. E depois... Ele a considerou por um longo momento. Depois discutiremos seu futuro aqui. Parece que meu filho precisa de alguém que fale sua língua. Um rugido distante surgiu do grande salão, seguido pelo som de vidro quebrando e gritos. O rei sorriu, um sorriso predatório que revelou a ponta de suas presas. Parece que meus leais já encontraram os assassinos. Ele se moveu para a porta, então pausou. Fique aqui, estará segura. Depois que ele saiu, Helena afundou na cadeira, suas pernas finalmente cedendo. Seu coração ainda trovejava em seu peito. De todos os lugares onde seu conhecimento de idiomas poderia tê-la levado,
Ela jamais imaginou que seria aqui, no centro de uma conspiração para matar o rei vampiro, potencialmente se tornando a única pessoa que podia se comunicar com seu filho solitário. No grande salão, o caos reinava. Os 2 guardas conspiradores haviam sido encurralados pela guarda pessoal do rei. Um deles, o de olhos verdes, havia sacado uma estaca de prata e estava brandindo-a desesperadamente. "Caçadores!" rugiu o rei, sua voz carregando uma autoridade sobrenatural que fez os candelabros tremerem. "Vocês se atrevem a entrar em minha casa? A ameaçar meu filho? Seu tipo não pertence a este mundo." O caçador com a cicatriz cuspiu. "A ordem da chama eterna verá todos vocês destruídos." Um sorriso frio tocou os lábios do rei. "Não hoje." Os vampiros se moveram em uníssono, rápidos demais para olhos humanos acompanharem. Em segundos, os caçadores estavam desarmados e contidos, suas expressões desafiantes, apesar da situação desesperadora. "Levem-nos para as masmorras", ordenou Mateus. "Quero saber quem mais está envolvido nesta conspiração." O príncipe Arthur observava tudo com olhos arregalados, seu pequeno corpo tenso. Quando seu pai se aproximou, o menino levantou as mãos e começou a sinalizar. "A garota? Ela está segura?" Mateus olhou para as mãos de seu filho, incapaz de compreender os movimentos rápidos. A frustração atravessou seu rosto, seguida por uma determinação férrea. "Venha", ele disse a seu filho, estendendo a mão. "Vamos ver sua nova amiga." Helena havia se levantado e estava inquietamente examinando os livros na estante quando a porta se abriu novamente. O rei entrou, com o pequeno príncipe Arthur logo atrás, seus olhos escuros imediatamente encontrando os dela. "Você está bem?" ele sinalizou, suas pequenas mãos movendo-se ansiosamente. "Estou." Helena sinalizou de volta, um sorriso aliviado iluminando seu rosto. "E você?" "Assustado", ele admitiu, seus sinais tornando-se menores. Mas bem, o rei observava esta troca silenciosa com uma expressão complexa, fascínio, inveja e gratidão misturados em seu rosto normalmente impassível. "Você salvou minha vida hoje", ele disse a Helena, "e me mostrou algo que eu não sabia que estava faltando." Ele olhou para seu filho, que estava absorto em uma conversa silenciosa com Helena. "Uma maneira de alcançar meu próprio filho." Helena hesitou, então se curvou profundamente. "Estou feliz por ter ajudado Vossa Majestade." "Você tem um dom para idiomas", ele continuou. "Mandarim, língua de sinais." "Quais outros?" "Francês, alemão e russo, Vossa Majestade", ela respondeu. "Trabalhei em muitos restaurantes diferentes." Impressionante. O rei parecia estar tomando uma decisão. "Tenho uma proposta para você, Helena Costa. Você não será mais uma garçonete. A partir de hoje, você será a companheira e intérprete oficial do príncipe Arthur." Seus olhos encontraram os dela, sérios e intensos. "E, se estiver disposta, minha professora também." Os olhos de Helena se arregalaram. "Vossa Majestade, quero aprender a língua de meu filho", ele disse simplesmente. "Todos estes anos, nós existimos em silêncio. Isso acaba agora." O pequeno príncipe havia parado de sinalizar, observando esta troca com olhos arregalados. Quando compreendeu as palavras de seu pai, um sorriso lento e radiante, provavelmente o primeiro em anos, se espalhou por seu rosto. "Ficará?" Ele sinalizou para Helena, esperança evidente em cada movimento. Helena sentiu lágrimas picando seus olhos. Pensou em seu irmãozinho, em como ele havia se iluminado quando ela aprendeu a se comunicar com ele, em como o silêncio podia ser a forma mais dolorosa de solidão. "Ficarei", ela sinalizou de volta. Foi assim que Helena Costa, uma garçonete que por acaso conhecia muitos idiomas, tornou-se a voz do príncipe silencioso e a professora do rei vampiro. Uma ponte entre mundos construída com mãos que falavam, prevenindo uma tragédia e iniciando uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Mas a conspiração contra a família real era apenas o começo. A Ordem da Chama Eterna tinha raízes profundas e a batalha por segurança e compreensão estava apenas começando. O palácio vampírico tinha uma beleza sombria durante o dia.
Enquanto a maioria dos vampiros dormia em suas câmaras protegidas da luz solar, o silêncio reinava nos corredores majestosos. Helena seguiu a criada-chefe, Dona Olívia, enquanto era conduzida aos seus novos aposentos. Estes são tradicionalmente reservados para conselheiros reais, explicou Dona Olívia, abrindo a porta para uma suíte luxuosa com janelas altas, embora cobertas por cortinas densas e móveis elegantes. Eles são adjacentes aos aposentos do príncipe, com uma porta conectando os dois quartos. Helena tocou hesitantemente o tecido rico da colcha da cama, maravilhada com a mudança em suas circunstâncias. Apenas ontem. Ela dormia em um pequeno quarto compartilhado com outras 3 criadas nos fundos do palácio. Os pertences que você tinha em seu antigo quarto já foram trazidos, continuou Dona Olívia, indicando a pequena mala gasta de Helena colocada aos pés da cama. Parecia completamente deslocada entre tanto luxo. Obrigada, Helena disse suavemente. Isso é muito mais do que esperava. Dona Olívia hesitou, então abaixou a voz. Posso falar francamente? Helena assentiu, surpresa. O que você fez ontem à noite? A mulher mais velha balançou a cabeça com um tipo de admiração relutante. Muitos estão chamando de milagre. O rei não havia falado diretamente com seu filho em anos. Ninguém sabia como alcançá-lo. E então, você aparece e, em um momento, quebra o silêncio. Eu só fiz o que qualquer pessoa com meu conhecimento faria, Helena respondeu, desconfortável com o elogio. Não, você fez muito mais. Dona Olívia a estudou pensativamente. Você deve saber que sua posição é incomum. Uma humana sendo elevada tão rapidamente, dada tanta confiança. Haverá ressentimento. Dos outros criados? Deles, sim, mas principalmente da corte. Dos nobres vampiros que se consideram acima dos humanos. Ela baixou a voz ainda mais. E da guarda elite. Eles não ficarão felizes por terem sido infiltrados por caçadores sob seus narizes. Sua posição como a pessoa que os descobriu complicará as coisas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que devo fazer? Seja indispensável, Dona Olívia disse simplesmente. Faça-se tão valiosa para o rei e o príncipe que ninguém ousaria tocar em você. Ela hesitou. Tenha cuidado com Lord Rivani. Ele é o comandante da guarda e não ficou feliz com os eventos de ontem à noite. Antes que Helena pudesse perguntar mais, ouviu-se uma leve batida na porta interna, que conectava seus aposentos aos do príncipe. Dona Olívia fez uma pequena reverência. Parece que seu trabalho começa agora. O príncipe geralmente acorda ao meio-dia. Ela se retirou discretamente pela porta principal. Helena respirou fundo e abriu a porta interna. O príncipe Arthur estava ali, ainda em seus trajes de dormir, seu cabelo escuro desalinhado. Seus olhos se iluminaram quando a viram. Você realmente ficou, ele sinalizou, a alegria evidente em cada movimento. Eu prometi, não prometi. Helena sinalizou de volta, sorrindo. Ninguém nunca ficas, ele respondeu, sua expressão momentaneamente sombria. Os tutores vêm, ensinam, vão embora. Ninguém. Mora aqui, comigo. A vulnerabilidade em seu pequeno rosto partiu o coração de Helena. Ela se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dele. Bem, eu ficarei. Ela sinalizou firmemente. Eu não estou indo a lugar nenhum. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto sério em algo muito mais adequado para uma criança de 7 anos. Venha, ele sinalizou, agarrando sua mão. Quero te mostrar minha coleção. Helena se deixou ser puxada para os aposentos do príncipe, uma suíte ainda mais luxuosa que a sua, com afrescos no teto e estantes cheias de brinquedos que pareciam nunca terem sido tocados. No canto mais distante do quarto, Arthur tinha uma mesa longa coberta com dezenas de pequenos objetos meticulosamente organizados. Folhas secas, pedras coloridas, penas, conchas e outras curiosidades naturais. Minha coleção de tesouros, ele sinalizou orgulhosamente. Ninguém mais se importa com elas. Os adultos só se importam com joias e ouro. Mas estas são muito mais interessantes. Helena examinou os itens, admirando-os genuinamente. Cada objeto estava cuidadosamente etiquetado, com pequenas notas escritas em uma caligrafia infantil.
detalhando onde e quando foram encontrados. São maravilhosos, ela sinalizou. Você os encontrou todos sozinho. A expressão de Arthur se entristeceu levemente. Sim, nas vezes em que me deixam ir ao jardim, não posso sair do palácio. Ele pegou uma pedra lisa com veios de quartzo correndo através dela. Esta é minha favorita. Parece o céu noturno, não acha? Antes que Helena pudesse responder, a porta principal dos aposentos do príncipe se abriu. O rei Mateus entrou, já vestido com roupas formais, embora sem sua coroa ou armadura. Ele parecia ligeiramente desconfortável, como se não estivesse acostumado a entrar no quarto de seu filho. Arthur imediatamente ficou rígido, suas mãos caindo para os lados. Bom dia, o rei disse, seus olhos passando de seu filho para Helena. Helena fez uma reverência. Vossa Majestade. Pai? Arthur sinalizou, mas o rei não entendeu. Helena hesitou. Então traduziu. Ele disse pai. O rosto de Mateus se suavizou levemente. Bom dia, Arthur. Ele se virou para Helena. Temos muito a discutir, mas primeiro eu gostaria de começar minha educação. Agora mesmo, Vossa Majestade. Não vejo razão para atrasar. Ele caminhou para a mesa onde Arthur havia espalhado sua coleção e se sentou rigidamente em uma das pequenas cadeiras, parecendo estranhamente deslocado. Arthur observou seu pai com olhos arregalados, claramente chocado por vê-lo em seus aposentos, sentado à sua mesa. Ensine-me como dizer bom dia, o rei instruiu. Helena se aproximou e demonstrou o sinal, movendo suas mãos de maneira deliberada para que ele pudesse ver claramente. O rei imitou o movimento, seus dedos longos e pálidos, rígidos e desajeitados. Assim? Quase, Helena sinalizou e falou simultaneamente, corrigindo a posição dos dedos dele. Foi somente quando tocou a mão do rei para ajustar sua postura que ela percebeu a ousadia de seu gesto. Tocar o rei vampiro tão casualmente. Ela rapidamente retirou a mão, mas o rei não parecia ofendido. Ele tentou novamente, e desta vez o sinal estava correto. Helena olhou para Arthur, que observava tudo com uma expressão de espanto absoluto. Agora, como pergunto a ele como está se sentindo? O rei perguntou. Por quase 1 hora, Helena ensinou ao rei sinais básicos. Perguntas simples, cumprimentos, expressões de carinho. Mateus era um aprendiz dedicado, mesmo quando suas mãos pareciam desajeitadas, formando os gestos delicados. Lentamente, a tensão inicial desapareceu. Arthur passou de observador chocado a participante entusiasmado, corrigindo gentilmente seu pai quando ele cometia erros, seus olhos brilhando a cada vez que o rei acertava um sinal. Finalmente, Mateus conseguiu formar uma frase completa. Estou feliz em falar com você. Arthur respondeu com suas próprias mãos, um fluxo rápido de sinais que o rei não conseguiu acompanhar. Ele está muito rápido, o rei disse, franzindo a testa. O que ele disse? Helena sorriu. Ele disse, eu também, pai. Eu também. Algo passou pelo rosto do rei. Uma emoção tão profunda que por um momento ele parecia quase humano. Ele olhou para seu filho como se o visse verdadeiramente pela primeira vez. Diga a ele... Não, espere. Mateus respirou fundo e formou os sinais com cuidado deliberado. Sinto muito. Por não aprender antes. As pequenas mãos de Arthur ficaram imóveis por um momento. Então ele se levantou, deu a volta na mesa e, para o choque evidente do rei, jogou os braços ao redor do pescoço de seu pai em um abraço apertado. Helena sentiu lágrimas picando seus olhos diante da cena. Por um momento, o poderoso rei vampiro não parecia nem rei nem vampiro, apenas um pai segurando seu filho, anos de silêncio finalmente quebrados por palavras formadas com mãos em vez de vozes. O momento foi interrompido por uma batida firme na porta. Mateus soltou seu filho relutantemente e recuperou sua postura real. Entre, ele chamou. A porta se abriu revelando um homem alto e austero, em um uniforme militar ornamentado. Seu rosto anguloso era bonito, de maneira fria, com olhos escuros que imediatamente se fixaram em Helena com uma intensidade inquietante. Vossa Majestade, ele disse, fazendo uma reverência precisa. O conselho está reunido, como solicitado.
Obrigado, Lord Rivani, o rei respondeu, levantando-se. Ele se virou para Helena. Este é o comandante da minha guarda elite, Lord Alexandre Rivani. Helena fez uma reverência, sentindo os olhos do comandante estudando-a calculadamente. Então esta é a humana que descobriu os assassinos, Rivani disse, sua voz suave, mas com uma borda afiada. Impressionante. Prever uma tentativa de assassinato de apenas alguns fragmentos de conversa ouvidos ao acaso. O tom dele deixou claro que ele achava qualquer coisa menos impressionante. Helena salvou minha vida, o rei disse firmemente. E mais importante, ela trouxe meu filho de volta para mim. Rivani inclinou a cabeça. Claro, Vossa Majestade. Apenas observo que é uma coincidência extraordinária que ela estivesse no lugar certo, no momento certo, com exatamente as habilidades necessárias. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Dona Olívia estava certa. O comandante da guarda claramente ressentido por ter sido humilhado. Coincidência ou destino, estou grato. O rei respondeu friamente. Ele se virou para Arthur, formando cuidadosamente os sinais que havia acabado de aprender. Preciso ir. Volto mais tarde. O pequeno príncipe assentiu, então sinalizou algo rápido para Helena. Ele pergunta se você pode praticar mais com ele esta noite. Ela traduziu. Um pequeno sorriso tocou os lábios do rei. Diga a ele que é uma promessa. Quando o rei saiu com Rivani, Helena sentiu o peso de sua nova posição se estabelecendo sobre ela. Em apenas 24 horas, ela havia passado de uma garçonete anônima para o centro da política da corte vampírica e ganhado pelo menos um inimigo poderoso no processo. Arthur puxou sua manga, seus olhos sérios. Ele não gosta de você, o menino sinalizou, claramente tendo notado a atenção. Não, acho que não, Helena concordou. Tenha cuidado, Arthur sinalizou, uma expressão séria demais para seu rosto jovem. As pessoas que ele não gosta costumam desaparecer. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha diante do aviso sombrio. Mas ao olhar para o pequeno príncipe, com sua coleção de tesouros esquecidos e seus anos de solidão silenciosa, ela sabia que não poderia abandoná-lo, não importa o perigo. Não se preocupe, ela sinalizou com um sorriso confiante que não sentia completamente. Não vou a lugar nenhum. O Conselho Real estava reunido na antiga Câmara de Obsidiana, assim chamada por suas paredes de pedra vulcânica polida que refletiam a luz das tochas como espelhos escuros. 12 nobres vampiros sentavam-se ao redor de uma mesa circular, seus rostos pálidos solenes à luz trêmula. O rei Mateus ocupava um assento elevado, sua coroa de ferro negro brilhando sinistramente. Lord Rivani estava ao seu lado, de pé como befícia o comandante da guarda. Os prisioneiros falaram? Perguntou Lord Vinícius, um vampiro idoso com uma longa barba branca. Eventualmente, Rivani respondeu com um leve sorriso. Eles são membros da Ordem da Chama Eterna, como suspeitávamos. Uma facção radical de caçadores dedicada a eliminar nossa espécie. Como eles se infiltraram na guarda? Perguntou Lady Cássia, a única mulher no conselho, sua voz cortante como cristal. Rivani enrijeceu ligeiramente. Falsificaram credenciais impecáveis. Infiltraram-se durante a preparação para o banquete, quando contratamos guardas temporários adicionais. E ninguém notou que 2 humanos estavam se passando por vampiros? Lady Cássia pressionou, sua sobrancelha perfeita arqueada em desafio. Eles usavam maquiagem especializada e lentes de contato. E perfume para mascarar seu cheiro, Rivani respondeu, um toque de defensividade em sua voz. Nossos procedimentos estão sendo revisados. E, no entanto, Lord Emanuel interveio. Foi uma simples garçonete humana quem os identificou, não nossa poderosa guarda-elite. Um murmúrio percorreu a sala. Rivani lançou um olhar afiado para Lord Emanuel, que manteve seu olhar firmemente. A garota é uma anomalia, Rivani disse cuidadosamente. O fato de ela entender mandarim e língua de sinais exatamente quando necessário é curioso, para dizer o mínimo. Está sugerindo que ela possa estar envolvida na conspiração? Lord Vinícius perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. Estou sugerindo cautela,
Rivani respondeu. Sabemos muito pouco sobre ela. Poderia ser uma agente dupla, posicionando-se para ganhar nossa confiança. Ou poderia ser exatamente o que parece, uma garçonete sortuda que estava no lugar certo, na hora certa. Seja qual for o caso, interrompeu o rei, sua voz silenciando todos os outros. Ela salvou minha vida e trouxe meu filho de volta para mim. Por enquanto, isso é suficiente. E os assassinos? Lady Cássia perguntou. O que eles revelaram sobre seus planos? A Ordem planeja um ataque maior, Rivani respondeu. Estes dois eram apenas batedores enviados para eliminar o rei e abrir caminho para um golpe mais amplo. Temos razões para acreditar que eles têm agentes posicionados em toda a cidade, preparando-se para um ataque coordenado. Contra o quê? Perguntou Lord Emanuel. Contra todos nós, o rei disse gravemente. A Ordem da Chama Eterna não busca apenas matar governantes vampíricos. Eles buscam o extermínio de nossa espécie. Um silêncio pesado caiu sobre a Câmara. Precisamos reforçar nossas defesas, Lord Vinícius disse finalmente. Dobrar as guardas, restringir o acesso ao palácio. Já dei estas ordens, Rivani assegurou-lhe. E sugiro que limitemos ainda mais o pessoal humano no palácio. Eles representam o maior risco de segurança. Impossível, o rei respondeu imediatamente. Dependemos de servos humanos para funções diurnas. Que não vou punir aqueles que nos servem fielmente por causa das ações de alguns fanáticos. Então talvez devêssemos pelo menos investigar mais profundamente aqueles em posições sensíveis, Rivani sugeriu, seus olhos frios. Começando por esta nova, intérprete do príncipe. O rei estudou Rivani por um longo momento. Providencie um relatório completo sobre o passado de Helena Costa, mas até que tenha evidência concreta contra ela, ela permanece nos aposentos do príncipe. Como desejar, Vossa Majestade? Rivani respondeu, inclinando a cabeça em submissão, embora seus olhos permanecessem duros como pedra. E quanto ao ataque maior? Perguntou Lady Cássia. Se a Ordem está realmente planejando algo em grande escala, precisamos de inteligência melhor. Concordo, disse o rei. Lord Rivani, quero agentes de infiltração nas tavernas, mercados e outros lugares onde os humanos se reúnem. Quero saber quando e onde este ataque virá. Sim, Vossa Majestade. E reforce a segurança em torno do príncipe, acrescentou o rei. Se não podem me matar, podem tentar atingir meu herdeiro. A reunião continuou, com discussões sobre fortificações, patrulhas e contramedidas. Mas, através de tudo, a mente do rei continuava voltando para seu filho e para a estranha garota humana que havia, em um único momento, mudado tudo. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Todas as manhãs, Helena acordava e ajudava o príncipe Arthur com seus estudos. O menino era brilhante, absorvendo o conhecimento com uma rapidez que impressionava até seus tutores mais experientes. Nas tardes, ela trabalhava com o rei, ensinando-lhe língua de sinais mais avançada e ajudando-o a se comunicar com seu filho. As noites eram o momento favorito de Helena. Depois que o jantar formal terminava, ela agora sentava à mesa real como intérprete do príncipe, os três se reuniam nos aposentos privados do rei. Ali, com as formalidades da corte temporariamente suspensas, eles praticavam a língua de sinais juntos. Algumas vezes, Helena contava histórias, suas mãos dançando no ar, enquanto narrava contos de aventura que faziam os olhos de Arthur se arregalarem de excitamento. O rei observava, aprendendo não apenas os sinais, mas como seu filho pensava, o que o fazia rir, o que o assustava. Eram momentos de paz em um palácio que, caso contrário, estava em estado de alerta constante. As defesas haviam sido reforçadas. Guardas patrulhavam os corredores dia e noite. Os servos humanos eram observados com suspeita renovada, o que tornava a posição elevada de Helena ainda mais notável e invejada. Helena estava dolorosamente consciente dos olhares que a seguiam. Os criados humanos a invejavam por sua promoção súbita. Os cortesãos vampiros ressentiam sua proximidade com a família real. E Lord Rivani continuava a observá-la com olhos calculistas sempre que seus caminhos se cruzavam. Apenas com Arthur ela podia relaxar verdadeiramente.
O menino a adorava, seguindo-a como uma pequena sombra sempre que possível. Ele era faminto por conversação, por conexão, por alguém que entendesse o mundo silencioso em que ele vivia. E Helena se surpreendeu amando-o ferozmente em retorno, como se ele fosse o irmão mais novo que ela havia perdido anos atrás. Uma tarde, enquanto praticavam no jardim interno, que era o local favorito de Arthur, o menino de repente parou a meio de uma frase. "Por que você nunca pergunta?" Ele sinalizou, seus olhos escuros sérios. "Perguntar o quê?" Helena respondeu. "Por que não falo? Todo mundo sempre pergunta, eventualmente. Ou fala sobre isso quando pensam que não estou olhando." Helena considerou a pergunta. "Não perguntei porque achei que você me diria quando estivesse pronto, se quisesse." Arthur a estudou por um longo momento. Então suas mãos começaram a se mover, lentamente no início, depois mais rápido. "Eu costumava falar", ele sinalizou, "antes da morte da minha mãe. Eu tinha 2 anos. Não me lembro muito dela. Apenas o cheiro de flores e uma voz cantando." Ele parou, seus olhos distantes. "No dia em que ela morreu, eu estava com ela. Houve um ataque ao palácio. Caçadores, como os que tentaram matar meu pai." Helena sentiu seu coração apertar, já prevendo onde esta história estava indo. "Eles entraram no quarto dela. Eu estava escondido em um armário. Ela lutou, mas eles eram muitos. Eu vi." As mãos dele tremeram. "Eu vi tudo, e não consegui fazer um som, nem para gritar, nem para chamar por ajuda." Helena sentiu lágrimas picando seus olhos. "Oh, Arthur." Depois disso, as palavras simplesmente desapareceram, como se tivessem sido queimadas. "Tentei falar muitas vezes, mas nada sai." Ele olhou para suas próprias mãos. "Então aprendi isso. O tutor diz que é chamado de mutismo traumático, que talvez um dia eu fale novamente, mas já se passaram 5 anos. Helena se aproximou dele, segurando suas mãos pequenas nas dela. "Você não precisa falar com sua voz para ser ouvido", ela sinalizou. "Suas mãos falam belamente." Um pequeno sorriso tocou os lábios do príncipe. "Meu pai está tentando muito, não está?" "Ele está", Helena confirmou. "Ele te ama muito." "Antes, ele mal olhava para mim", Arthur confessou. "Acho que eu o lembrava dela. E que ele não sabia como falar comigo. Às vezes os adultos não sabem o que fazer com a dor", Helena sinalizou suavemente. "Eles pensam que podem proteger você evitando-a, mas isso apenas cria mais distância." Arthur assentiu pensativamente. "Como seu irmão, o que era surdo?" Helena sentiu um aperto familiar no peito. "Sim, seu nome era Miguel. Ele era 3 anos mais novo que eu. A febre o levou quando ele tinha 6 anos. Ela sorriu tristemente. "Ele tinha olhos exatamente como os seus, grandes e curiosos, sempre observando tudo." "Você sente falta dele?" "Todo dia", Helena admitiu. "Mas quando estou com você, ajuda um pouco." Arthur sorriu, um sorriso raro e pleno que transformou seu rosto geralmente sério. Então, de repente, ele ficou tenso, seus olhos se fixando em algo atrás de Helena. Ela se virou para encontrar Lord Rivani, parado na entrada do jardim observando-os. Quanto tempo ele havia estado ali? Quanto da sua conversa privada ele havia testemunhado? "Vossa Alteza", Rivani disse, fazendo uma reverência precisa para Arthur. "Senhorita Costa." Helena se levantou rapidamente, inclinando a cabeça em respeito. "Lorde Comandante." "Espero não estar interrompendo", ele disse suavemente, embora seu tom sugerisse que não se importava se estivesse. "Mas Sua Majestade solicitou a presença da senhorita Costa em seus aposentos imediatamente." Helena olhou para Arthur, que sinalizou. "Vá, estarei bem." "Obrigada por me avisar, meu lord", Helena disse a Rivani. "Vou imediatamente." Ela deu um último sorriso reconfortante a Arthur e passou por Rivani, sentindo seus olhos frios seguindo-a. O caminho para os aposentos do rei nunca pareceu tão longo. O que poderia ser tão urgente? E por que enviar Rivani como mensageiro, quando normalmente um pajem seria enviado? Quando finalmente chegou às portas ornamentadas dos aposentos reais, ela encontrou 2 guardas postados do lado de fora. Não os guardas habituais, mas membros da elite de Rivani, seus rostos impassíveis quando ela se aproximou.
Senhorita Costa, um deles disse com um aceno, o rei está esperando. Eles abriram as portas e Helena entrou, seu coração batendo inexplicavelmente rápido. O rei Mateus estava de pé junto à lareira, vestido com roupas formais negras. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, e havia algo neles que ela não conseguia interpretar, uma intensidade que a fez parar no meio do cômodo. Vossa Majestade, ela disse fazendo uma reverência. Você me chamou? Sim, ele respondeu, sua voz estranhamente contida. Tenho algumas. Perguntas para você, Helena. Ela sentiu um frio descer por sua espinha. Claro, Vossa Majestade. O rei se aproximou de sua mesa e pegou uma pasta fina. Lord Rivani concluiu sua investigação sobre seu passado. Helena engoliu em seco. Entendo. Você nos disse que trabalhou em um restaurante chinês em São Paulo, onde aprendeu mandarim. Ele continuou abrindo a pasta. Correto? Sim, Vossa Majestade. O Golden Dragon, no bairro da Liberdade. Trabalhei lá por 2 anos antes de vir para o palácio. E antes disso, você morava em uma pequena vila no interior de Minas Gerais com seu irmão surdo. Sim, senhor. O rei a estudou, seus olhos penetrantes. O restaurante Golden Dragon fechou há 4 anos, e não há registros de um Miguel Costa na vila que você mencionou. O sangue de Helena gelou em suas veias. Eu não entendo. Nem eu, o rei disse suavemente. Parece que muito do que você nos contou são fabricações, mentiras cuidadosamente construídas. Não, deve haver algum engano, Helena protestou, seu coração martelando. Eu trabalhei no Golden Dragon. O chefe se chamava Li Wei. Ele me ensinou mandarim porque eu queria aprender a falar com os fornecedores. Li Wei morreu há 5 anos, o rei respondeu friamente. E quanto ao seu irmão? Também inventado? Não. Helena sentiu lágrimas picando seus olhos. Miguel era real. Ele morreu de febre quando tinha 6 anos. Nossos pais já haviam falecido, éramos apenas nós 2. Então por que não há registro dele? Nem certidão de nascimento, nem de óbito. Helena sentiu o mundo girando ao seu redor. Como isso era possível? Nossa vila era pequena, remota. Talvez os registros não fossem bem mantidos. Ou talvez, veio uma voz de trás dela, você não seja quem diz ser. Helena se virou para encontrar Lord Rivani entrando na sala, um leve sorriso de satisfação em seus lábios finos. Vossa Majestade, ele continuou, peço permissão para deter esta mulher para interrogatório. Tenho razões para acreditar que ela é uma agente da Ordem da Chama Eterna, posicionada para ganhar sua confiança e obter acesso ao príncipe. Não! Helena exclamou, virando-se de volta para o rei. Isso é loucura! Por que eu salvaria sua vida se quisesse prejudicá-lo? Por que exporia os assassinos? Para ganhar confiança, Rivani respondeu suavemente. Para se posicionar no coração do palácio. Que melhor maneira de destruir a família real do que se tornar íntima do herdeiro? Isso é absurdo, Helena insistiu, lágrimas agora escorrendo livremente por suas bochechas. Eu nunca faria mal a Arthur. Eu o amo como amava meu próprio irmão. Seu irmão que não existiu, Rivani ressaltou. Helena se virou para o rei desesperada. Vossa Majestade, por favor, deve haver alguma explicação. Eu não sou uma espiã. Eu não sou uma assassina, sou apenas eu. Mateus a estudou, seu rosto inescrutavelmente. Finalmente ele falou. Lord Rivani, deixe-nos. Vossa Majestade, agora. O comandante hesitou. Então inclinou a cabeça em aquiescência relutante. Como desejar. Estarei do lado de fora se precisar de mim. Depois que a porta se fechou, um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Helena permaneceu imóvel, seu coração batendo tão alto que tinha certeza que o rei podia ouvi-lo. Sente-se, Mateus finalmente disse, indicando uma cadeira. Helena obedeceu, suas pernas tremendo. Vou perguntar uma vez, o rei disse, sua voz baixa e intensa. E vou saber se você está mentindo. Você é uma agente da ordem. Não, Helena respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Nunca ouvi falar deles antes de vir para cá. Então explique as discrepâncias. Helena respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos caóticos.
O restaurante. Talvez eu tenha me confundido com o nome. Trabalhei em tantos lugares e quanto a Miguel. Sua voz falhou. Ele era real. Tão real quanto você ou eu. Crescemos juntos depois que nossos pais morreram em um acidente. Eu o ensinei a ler. Ele me ensinou a observar pássaros. E quando ele ficou doente, fui eu quem segurou sua mão até o fim. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, e ela nem tentou contê-las. Eu não sei por que não há registros, só sei que ele era meu irmão, e ele se foi. E tudo o que me resta dele são as memórias e a língua que aprendemos juntos. O rei a observou em silêncio por um longo momento. Então, para sua surpresa, ele se ajoelhou diante dela, trazendo seu rosto para o nível do dela. Há outra possibilidade, ele disse suavemente. Uma que Rivane não considerou porque ele não sabe o que eu sei. Helena piscou através de suas lágrimas. O quê? Memórias falsas, Mateus disse. Implantadas por vampiros com o dom da manipulação mental. Helena o encarou confusa. Eu não entendo. Há vampiros com a habilidade de alterar memórias humanas, criar novas, remover antigas. É raro e estritamente proibido pela lei vampírica. Mas existem. Está dizendo que minhas memórias não são reais? Helena perguntou, horror crescendo dentro dela. Que Miguel nunca existiu? Estou dizendo que é uma possibilidade. O rei respondeu calmamente. O que explicaria por que você tem memórias vívidas que não correspondem a registros conhecidos? Helena sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Todo o seu passado, todas suas memórias mais queridas, poderiam ser falsas? Mas por quê? Ela sussurrou. Por que alguém faria isso comigo? Essa é a pergunta crucial, e o rei disse. E tenho uma teoria, mas antes de compartilhá-la, preciso ter certeza. Ele se levantou e caminhou até um gabinete ornamentado na parede. Quando o abriu, revelou um pequeno cofre de metal que ele destrancou com uma chave que carregava em uma corrente ao redor do pescoço. De dentro, ele retirou um objeto embrulhado em veludo negro. Quando o desembrulhou, Helena viu uma pedra do tamanho de um ovo, brilhando com uma luz interna azul prateada. Esta é uma pedra da verdade, o rei explicou. Um artefato raro e poderoso. Ela não pode forçar a verdade, mas pode revelar quando alguém está conscientemente mentindo. Ele a segurou na direção dela. Você está disposta? Helena hesitou apenas por um momento. Sim, ela disse firmemente. Não tenho nada a esconder. O rei colocou a pedra na mesa entre eles. Coloque sua mão sobre ela e responda minhas perguntas. Helena estendeu a mão trêmula e tocou a pedra fria. Instantaneamente, ela sentiu uma estranha sensação de formigamento subindo por seu braço. Seu nome é Helena Costa? Sim, ela respondeu. A pedra continuou brilhando suavemente, sem mudança. Você é uma agente da Ordem da Chama Eterna? Não. Novamente, nenhuma mudança na pedra. Você tem um irmão chamado Miguel que era surdo? Sim, Helena disse com convicção. A pedra continuou brilhando constantemente. O rei arqueou uma sobrancelha, aparentemente surpreso. Você trabalhou em um restaurante chinês onde aprendeu mandarim. Sim. A pedra permaneceu constante. Você deseja algum mal à minha família? Não. Nunca. A pedra brilhou ainda mais brilhantemente, como se reforçasse sua sinceridade. O rei removeu a pedra da mesa, reembrulhando-a cuidadosamente. Você está falando a verdade, ele disse lentamente. Ou pelo menos o que você acredita ser verdade. É a verdade, Helena insistiu. Tenho certeza disso. Então há apenas uma explicação, o rei continuou. Suas memórias são reais para você, mas não correspondem à realidade porque foram alteradas. Por quê? Helena perguntou novamente, sentindo-se perdida e confusa. Quem faria isso? O rei retornou ao cofre e retirou outro objeto. Uma pasta antiga e desgastada. Há 5 anos, ele disse, houve um incidente em uma vila humana não muito longe daqui. Um ataque da Ordem da Chama Eterna contra uma família vampírica que vivia pacificamente entre humanos. Ele abriu a pasta e deslizou uma fotografia em preto e branco para ela. Mostrava uma família, um homem, uma mulher e uma menina pequena de aproximadamente 5 anos.
Os Silvas eram uma família antiga. O rei continuou. O pai, Ricardo, tinha mais de 500 anos, mas havia se apaixonado por uma mulher humana, Luísa. Eles tiveram uma filha, meio vampira, meio humana, uma raridade preciosa em nosso mundo. Helena encarou a fotografia, uma sensação estranha e inquietante crescendo dentro dela. Os caçadores mataram Ricardo e Luísa, Mateus disse, sua voz suave mas intensa. A filha desapareceu. Acreditávamos que ela também havia sido morta, até que novos relatórios chegaram de uma menina resgatada por uma família humana em uma vila próxima. Ele deslizou outro documento para ela, um relatório oficial com o selo real. Quando nossos agentes chegaram para investigar, a menina havia desaparecido novamente. E havia evidências de manipulação de memória em toda a vila, feita por um vampiro ancião que havia desaparecido anos antes, que discordava de nossa política de coexistência com humanos. Helena mal podia respirar enquanto lia o relatório. Está dizendo que o que eu sou. Helena Silva, o rei completou suavemente. Uma meio-vampira criada como humana. Suas verdadeiras memórias, substituídas por falsas para mantê-la escondida de ambos os lados do conflito. Ele deslizou mais uma fotografia para ela. Uma menina pequena, com olhos escuros, cabelo negro e um sorriso tímido. Uma menina que se parecia dolorosamente com Helena. Não, ela sussurrou empurrando a foto para longe. Isso não pode ser verdade. Eu me lembraria. Não se suas memórias fossem substituídas, o rei disse gentilmente. É por isso que você pode falar tantos idiomas tão facilmente. É um dom comum em meio vampiros. É por isso que você se conectou tão fortemente com Arthur. Você também sabe o que é perder pais para caçadores. E é por isso que Rivane não conseguiu encontrar registros de sua vida. Porque a vida que você se lembra nunca aconteceu como você se lembra. Helena se levantou abruptamente, cambaleando para trás. Isso é loucura. Eu sou humana. Eu sangro. Eu. Você já se perguntou por que nunca adoece? O rei perguntou suavemente. Por que cortes e arranhões curam tão rapidamente? Por que pode ouvir sussurros do outro lado de uma sala cheia? Helena congelou. Era verdade. Ela nunca havia pegado os resfriados que afligiam os outros servos. Pequenos cortes pareciam desaparecer em horas em vez de dias. E às vezes, sua audição era quase sobrenaturalmente aguda. Não. Ela sussurrou, embora uma parte dela já estivesse começando a acreditar. Há uma maneira de ter certeza, o rei disse, aproximando-se dela lentamente, como se temesse assustá-la. Se você estiver disposta. Helena o encarou, seu mundo inteiro desmoronando ao seu redor. Nada mais fazia sentido. Nada era como ela pensava, mas em meio ao caos, uma coisa permanecia clara. Ela precisava saber a verdade. O que preciso fazer? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Me dar sua mão, o rei respondeu estendendo a dele. Hesitante, Helena colocou sua mão na dele. Sua pele estava fria, mas não desagradavelmente. Os vampiros podem sentir outros vampiros, ele explicou. Inclusive meio-vampiros. É uma sensação, como reconhecimento. Ele fechou os olhos, segurando a mão dela entre as suas. Por um momento nada aconteceu. Então ela sentiu uma estranha vibração passando entre eles, como uma corrente elétrica, mas sem dor. Um zumbido que parecia ressoar dentro dela, despertando algo que sempre estivera lá, apenas adormecido. Os olhos do rei se abriram, e havia uma certeza neles que fez seu coração afundar. Você é uma de nós, ele disse suavemente. Ou parcialmente, pelo menos. Não há dúvida. Helena retirou sua mão da dele e recuou, suas costas batendo contra a parede. Sua respiração vinha em arquejos curtos, enquanto seu mundo inteiro se reorganizava ao redor dela. Meio vampira. Não humana. Não completamente. Filha de uma união entre espécies. Sobrevivente de um massacre. Uma criança com memórias falsas implantadas para sua própria proteção. Meu irmão, ela sussurrou. Miguel. Ele não era real? O rei balançou a cabeça lentamente.
Provavelmente não da forma como você se lembra. Talvez baseado em alguém que você conheceu ou talvez completamente fabricado para explicar seu conhecimento de língua de sinais. Helena sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu irmãozinho, o menino que ela havia amado e protegido e perdido, apenas uma construção em sua mente. A dor de seu luto, a motivação que havia guiado tanto de sua vida, baseada em uma memória que nunca havia realmente acontecido. Por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando. Por que fazer isso comigo? Para protegê-la, o rei respondeu. De caçadores que teriam matado você por ser meio vampira, e de vampiros tradicionalistas que teriam visto você como uma abominação, o produto de uma união proibida. Ele se aproximou dela novamente, sua expressão gentil de uma maneira que ela nunca havia visto antes. O vampiro que fez isso provavelmente acreditava que estava salvando você, dando-lhe uma chance de uma vida normal, humana. Helena deslizou pela parede até o chão, seus joelhos fraquejando. Nada em minha vida é real? Você é real, o rei disse firmemente, ajoelhando-se diante dela. Suas escolhas são reais, seu caráter é real, seu amor por Arthur é real, suas habilidades são reais. Ele hesitou. E agora, sua verdadeira natureza está finalmente vindo à tona. Helena o encarou através de suas lágrimas. O que acontece agora? Isso depende de vocês, ele respondeu. Você pode continuar como estava, se preferir, como a intérprete humana de meu filho. Ou, ele pausou, você pode aceitar quem realmente é, aprender sobre seu patrimônio, desenvolver os dons naturais que foram suprimidos por tanto tempo. E Rivani? Ela perguntou, lembrando-se repentinamente do comandante que tão ansiosamente buscava sua queda. Um sorriso frio tocou os lábios do rei. Deixe Rivani comigo. Ele seguirá minhas ordens como sempre. Helena fechou os olhos tentando processar tudo. Era demais. Seu mundo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo em minutos. Ela não era quem pensava ser. Suas memórias mais preciosas eram falsificações. Ela era parcialmente da mesma espécie que havia temido e servido por meses. Preciso de tempo, ela sussurrou, para pensar. Para. Entender. Claro, o rei concordou, levantando-se. Mas talvez haja alguém com quem você queira falar primeiro. Ela olhou para ele confusa. Arthur, ele explicou suavemente. Ele sentirá sua ausência. E ele pode entender mais do que você imagina sobre ter sua vida definida por eventos além de seu controle. Helena respirou fundo, encontrando um ponto de clareza em meio à confusão. Sim, Arthur, o menino que havia se tornado seu propósito neste palácio. O menino que, ironicamente, agora parecia ser a única constante em um mundo de verdades mutáveis. Posso vê-lo? Claro, o rei disse. Ele provavelmente ainda está no jardim. Helena se levantou lentamente, sentindo-se estranha em sua própria pele, como se fosse ao mesmo tempo ela mesma e alguém completamente diferente. Uma última coisa, o rei disse enquanto ela se dirigia à porta. Isso não muda quem você é para meu filho, ou para mim. Ele hesitou, então acrescentou. Na verdade, de certa forma, isso apenas confirma o que já suspeitávamos, que você pertence aqui. Helena não sabia como responder a isso. Ela simplesmente assentiu e saiu da sala, seu mundo para sempre alterado. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio em direção ao jardim, Helena sentiu como se estivesse se movendo em um sonho, ou talvez estivesse acordando de um. A realidade ao seu redor parecia ao mesmo tempo intensamente vívida e estranhamente distante. Os sons eram mais nítidos. Ela podia ouvir conversas em salas fechadas, o sussurro de tecido quando os servos passavam, o bater de um coração a metros de distância. Meio vampira, as palavras ecoavam em sua mente como um sino distante, ao mesmo tempo estranhas e estranhamente familiares. Como se uma parte dela sempre soubesse que havia algo diferente, algo mais. Quando chegou ao jardim, encontrou Arthur sentado em seu banco favorito sob a árvore florida que dominava o centro do espaço. O menino olhou para cima instantaneamente, como se tivesse sentido sua aproximação, e seu rosto se iluminou ao vê-la. Você voltou, ele sinalizou,
escorregando do banco e correndo até ela. O que meu pai queria? Helena sentiu lágrimas picando seus olhos novamente. Como ela explicaria isso a uma criança? Como explicaria algo que mal compreendia ela mesma? Ela se ajoelhou na frente dele, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto formava os sinais. Arthur, ela começou, descobri algo hoje, algo sobre mim, e é complicado. Os olhos escuros do menino a estudaram intensamente. É por isso que você esteve chorando? Ela assentiu. É uma história longa, mas o importante é que eu não sou exatamente quem pensei ser. Você ainda é Helena? Ele perguntou, sua expressão subitamente preocupada. A pergunta a pegou de surpresa, e ela riu suavemente através de suas lágrimas. Sim, ainda sou Helena. Então o resto não importa muito, ele sinalizou com a simplicidade direta de uma criança. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. É mais complicado do que isso, querido. É sobre você ser meio vampira? Ele perguntou casualmente. Helena congelou, olhando para ele em choque. Como? Como você sabe disso? Arthur deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Sempre soube. Você não cheira como os outros humanos. E às vezes seus olhos ficam diferentes quando está com raiva ou assustada. Só um pouquinho, mas eu vejo. Por que você nunca disse nada? Ela perguntou atordoada. Achei que você sabia, ele respondeu. Ou que não queria falar sobre isso. Muitas pessoas têm segredos. Ele inclinou a cabeça. Você não sabia? Não, ela admitiu. Acabei de descobrir. Seu pai me contou. Arthur considerou isso por um momento. Então ele estendeu a mão e tocou sua bochecha gentilmente. Isso te deixa triste? Ele sinalizou. Helena pensou na pergunta. Triste? Sim, de certa forma. Triste pela perda de sua identidade anterior, pela descoberta de que suas memórias mais queridas eram fabricações, mas também aliviada. De alguma forma, saber a verdade explicava tantas coisas que sempre haviam parecido estranhas sobre si mesma. Um pouco, ela finalmente respondeu, principalmente confusa. Quando fico confuso, Arthur sinalizou. Gosto de fazer uma lista das coisas que sei com certeza. Helena sorriu. Isso é muito sábio. O professor de lógica me ensinou. Ele pegou sua mão. Vamos fazer uma lista para você. Ele a conduziu de volta ao banco e se sentou ao lado dela, sua expressão séria e determinada. Primeiro, ele sinalizou, você é Helena. Isso não mudou. Verdade, ela concordou. Segundo, você é minha amiga. Isso também não mudou. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Isso nunca vai mudar, ela sinalizou de volta. Terceiro, você ainda sabe todos os mesmos idiomas. Ainda pode falar comigo. Sim. Quarto, você ainda é gentil e corajosa e inteligente. Seus pequenos dedos moveram-se com confiança firme. Nada disso vem de ser humana ou vampira. Vem de ser você. Helena sentiu algo dentro dela se acalmar, como um mar agitado gradualmente se aquietando. Este menino extraordinário, com sua sabedoria além dos anos, estava trazendo ordem ao caos de seus pensamentos. Quinto, Arthur continuou, você provavelmente tem habilidades que nunca soube que tinha, e pode ser divertido descobri-las. Isso a fez sorrir. Talvez, ela concordou. E sexto, ele sinalizou, seus olhos subitamente muito sérios. Você não está sozinha. Você me tem. E meu pai. Nós somos sua família agora. As lágrimas que Helena havia tentado conter finalmente transbordaram. Ela puxou Arthur para um abraço apertado, segurando-o como se ele fosse uma âncora em um mundo que havia perdido suas amarras. Obrigada, ela sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Mas ele entendeu mesmo assim, abraçando-a de volta com toda a força de seus pequenos braços. Quando finalmente se separaram, ela sorriu para ele e sinalizou. Para alguém tão jovem, você é muito sábio. Ele deu de ombros. Tive muito tempo para pensar. Quando você não fala, ouve mais. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente. Então hesitou antes de perguntar. Você se importa que eu não sou completamente humana,
Arthur pareceu genuinamente perplexo com a pergunta. Por que me importaria? Eu não sou humano, e você não se importa. A simplicidade de sua resposta a desarmou completamente. Claro que ele não se importava. Para Arthur, pessoas eram pessoas, independente de sua espécie. Era uma lição que muitos adultos, humanos e vampiros nunca aprendiam. Você é incrível, sabia disso? Ela sinalizou, seu coração transbordando de afeição por este menino extraordinário. Sei, ele respondeu com um pequeno sorriso convencido, fazendo-a rir. Um som à entrada do jardim atraiu a atenção de ambos. O rei Mateus estava lá, observando-os com uma expressão que Helena não conseguia decifrar totalmente, algo entre admiração e um tipo de saudade. Arthur acenou para seu pai e então sinalizou. Helena está confusa porque acabou de descobrir que é meio vampira. Estamos fazendo uma lista de coisas que sabemos com certeza para ajudá-la. O rei pareceu momentaneamente surpreso. Então um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ele se aproximou, seus movimentos graciosos e deliberados como sempre. Uma lista é uma excelente ideia, ele disse, seus dedos formando os sinais junto com suas palavras faladas, lentamente, ainda com alguma dificuldade, mas com determinação. Posso acrescentar algo a ela? Arthur assentiu entusiasticamente. O rei se sentou ao lado de Helena no banco, criando um pequeno círculo entre os três. Seus olhos encontraram os dela, sérios, mas gentis. 7º item. Ele sinalizou e falou simultaneamente. Você salvou minha vida. Trouxe meu filho de volta para mim. E agora descobrimos que você é parte de nosso mundo. Isso não é coincidência. Suas mãos hesitaram, como se ele estivesse procurando os sinais corretos. Acredito que você foi trazida a nós por uma razão. Talvez seja para ajudar Arthur. Talvez seja para redescobrir sua própria herança. Ou talvez... Ele olhou de Helena para seu filho e de volta. Talvez seja para nos ajudar a construir uma ponte entre nossos mundos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma ponte? Entre humanos e vampiros? O rei confirmou. Você existe em ambos os mundos. Compreende ambos. Talvez isso seja mais importante do que qualquer um de nós percebe. Arthur assentiu vigorosamente. Como eu, ele sinalizou. Entre silêncio e som, o rei sorriu para seu filho, um sorriso cheio de orgulho. Exatamente como você. Um pensamento repentino ocorreu a Helena. Os caçadores, ela disse. A ordem da chama eterna. Eles estão atacando porque não entendem vampiros. Porque veem apenas monstros, não pessoas. Assim como muitos vampiros veem humanos apenas como comida ou servos, o rei concordou sombriamente. O ódio prospera na ignorância e na separação. Mas e se pudéssemos mudar isso? Helena perguntou, sentindo uma ideia começar a tomar forma. E se pudéssemos mostrar a ambos os lados que coexistência é possível? Uma tarefa monumental, o rei observou, embora houvesse um brilho de interesse em seus olhos. Como você e Arthur, Helena continuou, a ideia crescendo mais forte. Por anos vocês existiram separados pelo silêncio. Mas bastou uma pequena ponte, língua de sinais, para começar a reconectá-los. O rei considerou suas palavras, seus olhos pensativos. Você sugere que precisamos de uma linguagem comum? Entre nossas espécies? Não apenas uma linguagem, Helena explicou, seu entusiasmo crescendo. Compreensão, empatia. Ver o outro lado não como inimigo, mas como diferente, mas não menos. Arthur estava observando esta troca com olhos arregalados e interessados. Eu posso ajudar? Ele sinalizou. Quero que as pessoas parem de brigar. Helena sorriu para ele. Você já está ajudando mais do que sabe. O rei ficou em silêncio por um momento, contemplando. Uma visão nobre, ele finalmente disse. Mas enfrentará resistência feroz, de ambos os lados. Como a ideia de um rei aprendendo língua de sinais, Helena apontou. Algumas tradições precisam ser desafiadas. Um pequeno sorriso tocou os lábios do rei. Touché. Ele se levantou, repentinamente régio novamente. Esta conversa merece continuação, mas por enquanto sugiro que você descanse, Helena. Descobrir que sua identidade inteira foi redefinida.
Não é algo que se processa facilmente. Helena assentiu, repentinamente consciente do cansaço que pesava sobre ela. Obrigada, Vossa Majestade. Mateus, ele corrigiu suavemente. Quando estamos só nós três, prefiro dispensar formalidades. Afinal, você é família agora. Ele hesitou na palavra, como se não estivesse completamente confortável com ela, mas determinado a usá-la mesmo assim. Helena sentiu um calor se espalhar em seu peito diante daquelas palavras. Família. Depois de anos acreditando que estava sozinha no mundo, ela tinha encontrado um lugar para pertencer, mesmo que fosse o último lugar que jamais teria esperado. Mateus, ela repetiu com um pequeno sorriso. O rei se curvou levemente, então sinalizou para Arthur. Não mantenha Helena acordada por muito tempo. Ela precisa descansar. Prometo, Arthur sinalizou de volta, embora seu sorriso travesso sugerisse que tinha todas as intenções de ignorar essa instrução. Depois que o rei saiu, Arthur se voltou para Helena, seus olhos brilhando com excitamento. Então, o que você acha que pode fazer? Você é forte como os vampiros completos? Pode se transformar em morcego? Pode ler mentes? Helena riu, seus problemas momentaneamente esquecidos diante do entusiasmo do menino. Honestamente, não tenho ideia. Acho que vamos ter que descobrir. Podemos começar agora? Ele perguntou esperançosamente. Olhando para aquele rosto ansioso, Helena sentiu a última de suas dúvidas se dissipar. Não importava quem ela havia sido no passado ou que memórias haviam sido implantadas em sua mente. O que importava era o presente, este menino que precisava dela, o rei que confiava nela e o futuro que eles poderiam construir juntos. Por que não? Ela sinalizou sorrindo. E assim começou o próximo capítulo na vida de Helena Costa, ou Helena Silva, como talvez sempre devesse ter sido. Uma garçonete que se tornou intérprete, uma humana que descobriu ser parcialmente vampira, uma ponte entre dois mundos que há muito tempo haviam esquecido como se comunicar. Quanto a Lord Rivani e seus planos, a Ordem da Chama Eterna e suas conspirações, a esses problemas ela voltaria em breve. Mas por aquele momento, enquanto o sol da tarde lançava padrões dourados através das folhas e Arthur a observava com olhos cheios de confiança e admiração, Helena permitiu-se simplesmente ser, não completamente humana, não completamente vampira, mas perfeitamente ela mesma. E pela primeira vez desde que podia se lembrar, ou pelo menos desde que suas memórias haviam sido criadas, isso parecia suficiente. Nas semanas seguintes, o mundo de Helena se transformou. O que começou como sessões privadas com Arthur, testando suas habilidades no jardim, logo se expandiu para treinamento formal com instrutores vampíricos designados pelo próprio rei. Ela descobriu que podia ouvir conversas a dezenas de metros de distância, mover-se com uma velocidade e agilidade muito além de capacidades humanas normais e ver no escuro quase tão bem quanto à luz do dia. Sua força excedia a de qualquer humano, embora ficasse aquém de vampiros completos. Mais impressionante era sua resistência. Ela podia passar dias com pouco sono, seu corpo exigindo apenas pequenos períodos de descanso. Mas a mais útil de suas habilidades era uma que nem mesmo o rei havia previsto: sua capacidade de sentir emoções. Não era exatamente telepatia, mas uma sensibilidade aguda para os sentimentos dos outros, especialmente quando tocava alguém. É uma habilidade rara, mesmo entre vampiros completos, explicou Lord Emanuel, um dos poucos membros do conselho que apoiava abertamente Helena. Chamamos de empatia tátil, a capacidade de sentir o que outros sentem através do toque. Foi essa habilidade que provou ser crucial quando os dois caçadores capturados finalmente foram trazidos perante o rei para julgamento. A corte inteira estava reunida no grande salão, os nobres vampiros em suas melhores vestes, os guardas em formação completa. Helena estava ao lado do trono, não mais como uma serva, mas como conselheira oficial do rei, seu novo status marcado por vestes formais negras com bordados prateados. Arthur, para surpresa de muitos, também estava presente, sentado em um trono menor ao lado de seu pai. Helena permanecia próxima a ele, tanto como intérprete quanto como protetora.
Os prisioneiros foram trazidos acorrentados, suas expressões oscilando entre desafio e medo. O mais alto, com a cicatriz no queixo, mantinha sua postura ereta, apesar de semanas nas masmorras. O outro, o de olhos verdes, parecia mais abatido, seus ombros curvados em derrota. Shin Wei e Alexei Petrov, o rei anunciou. Caçadores da Ordem da Chama Eterna. Vocês foram encontrados culpados de conspiração para assassinar a família real e incitar violência contra nossa espécie. A sentença tradicional para tais crimes é a morte. Um murmúrio de aprovação percorreu a corte. Shin Wei ergueu o queixo em desafio, enquanto Petrov fechou os olhos em resignação. Contudo, o rei continuou, silenciando a multidão. Estou interessado em algo mais valioso do que vingança. Informação. Ele olhou para Helena. Lady Helena irá interrogá-los. Lord Rivani, que estava supervisionando os prisioneiros, avançou. Vossa Majestade, com todo respeito, estes homens já foram extensivamente interrogados por meus melhores inquisidores. E ainda assim sabemos pouco sobre os planos maiores da Ordem, o rei respondeu friamente. Lady Helena trará uma perspectiva única. Helena sentiu os olhos da corte inteira sobre ela enquanto descia os degraus do trono. Rivani recuou relutantemente, embora seus olhos permanecessem frios e calculistas. Os caçadores a observaram com uma mistura de curiosidade e desdém. Humana traidora. Shin Wei cuspiu quando ela se aproximou. Servindo monstros contra sua própria espécie. Helena sorriu levemente. Não sou exatamente humana, ela respondeu calmamente. E eles não são exatamente monstros. Este é o primeiro de muitos equívocos que pretendo corrigir hoje. Ela estendeu a mão para tocar o rosto de Shin Wei. Ele tentou recuar, mas os guardas o seguraram firmemente. No momento em que seus dedos tocaram sua pele, Helena sentiu uma onda de emoções que não eram suas, ódio incandescente, medo subjacente e, sob tudo isso, uma dor profunda e antiga. Sua irmã, ela disse suavemente, fazendo os olhos de Shin Wei se arregalarem em choque. Ela foi morta por vampiros quando você tinha 8 anos. Foi por isso que você se juntou à Ordem. Saia da minha cabeça, ele rosnou, lutando contra suas restrições. Não estou lendo sua mente, Helena explicou pacientemente. Apenas sentindo suas emoções, a dor que você carrega, o ódio que você cultivou. Ela inclinou a cabeça. Mas há mais do que isso. Dúvida. Você começou a questionar se todos os vampiros merecem morrer. Shin Wei desviou o olhar, sua mandíbula apertada. Você não sabe de nada. Sei que os vampiros que mataram sua irmã eram selvagens, proscritos que não seguiam as leis da sociedade vampírica. Assim como existem humanos assassinos que não representam toda a humanidade. Helena manteve sua voz gentil, mas firme. O rei Mateus tem trabalhado por décadas para manter a paz entre nossas espécies, para punir vampiros que violam nossas leis. Ela se moveu para Petrov, tocando seu rosto da mesma forma. Outra onda de emoções, desespero, culpa e um surpreendente anseio por redenção. Você não acredita mais na causa, ela disse suavemente. Não depois de ver crianças vampiras no palácio, não depois de perceber que eles têm famílias, assim como humanos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Petrov. Disseram-nos que eram todos monstros sem alma, ele sussurrou. Predadores sem consciência. Uma mentira conveniente para justificar genocídio, Helena respondeu. Ela se virou para o rei. Estes homens foram manipulados, Vossa Majestade, alimentados com propaganda e meia-verdades pela liderança da Ordem. Isso não justifica a tentativa de assassinato, Rivani interveio duramente. Não, Helena concordou, mas sugere uma possibilidade além da simples execução. Ela olhou diretamente para o rei. Conversão. Um murmúrio chocado percorreu a corte. Eles tentaram matar o rei, um nobre exclamou. Eles são caçadores jurados, outro protestou. Helena permaneceu firme. E se pudéssemos mostrar a eles, e através deles, a outros humanos, a verdade sobre nossa sociedade? Não como monstros sedentos de sangue, mas como uma civilização com leis, família,
arte, compaixão. O rei estudou os prisioneiros pensativamente. Você sugere que podem ser reeducados? Sugiro que podem ser testemunhas, Helena respondeu. Uma ponte assim como eu. Se pudessem ver a verdade e depois falar com outros humanos... Absolutamente não, Rivani interrompeu. Eles são assassinos treinados. No momento em que forem libertados, reportarão de volta à ordem. Não necessariamente, Helena discordou. Especialmente se virem que muito do que acreditam é falso. Ela se voltou novamente para o rei. Peço 3 meses, Vossa Majestade. 3 meses para mostrar a eles nossa verdadeira sociedade. Se fracassar, a sentença tradicional pode ser aplicada. O rei considerou, seus dedos tamborilando no braço de seu trono. Uma proposta ousada, Lady Helena. Ele olhou para seu filho, que observava o procedimento com olhos atentos. O que você pensa, Arthur? O salão ficou em silêncio enquanto o jovem príncipe considerava. Suas pequenas mãos se moveram em sinais claros e deliberados, que Helena traduziu em voz alta para a corte. Se matarmos todos que nos temem, só haverá mais medo. Se mudarmos suas mentes, criamos aliados. A escolha parece simples. Um sorriso tocou os lábios do rei. Da boca de crianças, ele murmurou. Então, mais alto. Muito bem. Lady Helena terá seus 3 meses. Os prisioneiros permanecerão confinados ao palácio, mas serão tratados como convidados sob guarda, não como prisioneiros. Se ao final desse período eles ainda representarem uma ameaça, a sentença será executada. Rivani parecia que queria protestar, mas se conteve, inclinando-se formalmente. Como ordenar, Vossa Majestade? Enquanto os prisioneiros eram levados embora, Helena sentiu os olhos de Arthur sobre ela. Quando se voltou para o príncipe, ele estava sorrindo, seus olhos brilhando com aprovação. Ele sinalizou discretamente. A ponte começa. Helena assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Não seria fácil convencer caçadores jurados a abandonar seu ódio, mas ela havia visto algo nas emoções de ambos, o potencial para mudança, para compreensão. Se pudesse alcançá-los, talvez pudesse começar algo muito maior do que imaginara. Não apenas uma ponte entre um príncipe silencioso e seu pai, ou entre ela e suas 2 naturezas, mas entre espécies que por muito tempo haviam existido na sombra uma da outra, separadas pelo medo e preconceito. Era um sonho ambicioso, talvez impossível, mas olhando para o pequeno príncipe que havia superado seu próprio silêncio e para o rei que havia desafiado séculos de tradição para aprender uma nova língua, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, impossível fosse apenas o começo. O silêncio não era mais uma barreira. Era uma oportunidade para uma nova linguagem, uma nova compreensão. E Helena estava apenas começando a descobrir todas as formas que poderia tomar.